Cara, você sabe qual a diferença entre pecado e iniquidade? Muito doido, né, galera? Porque várias vezes a palavra de Deus traz tanto uma palavra quanto a outra, pecado e iniquidade. E tem pessoas que pensam que os dois são a mesma coisa, que pensam que é diferente. E hoje nós vamos falar a respeito disso, qual que é a diferença entre esses dois, entre pecado e iniquidade. Porque eu já te adianto, não são a mesma coisa. E aí, galera, meu nome é Pedro. E o meu nome é Rodrigo. E nós fazemos parte do Movimento 90 Graus. Então vamos lá, galera, qual que é a diferença entre pecado e iniquidade? A primeira coisa, a gente tem que pensar lá no grego, que é o original do qual essas palavras foram escritas no Novo Testamento. Então Jesus, quando ele vai falar aos seus discípulos e às multidões, ele usa dois tipos de palavra. E quando ele está se referindo a pecado, a palavra é armatia, certo? E essa palavra significa o quê? Errar o alvo. Ah, cara, beleza, então eu tô aqui, jogo Airsoft, tem um alvo, o Pedro joga Airsoft, vai ficar atirando lá no alvo, certo? Quando ele erra, seria um pecado. Ah, cara, mas isso não faz parte do meu contexto. Galera, só para ficar bem claro, errar o alvo era como se você desse uma escorregada. Escorregou ali, caiu, levantou de novo. Então, tipo assim, é um erro pontual que acontece. Tipo assim, mano, dei um escorregado aqui, certo? E aí, relacionado a essa palavra, pecado, né? Que é esse escorregão, esse erro que acontece aí de vez em quando, Jesus fala para nós lá em João 19:11, e o Pedro vai ler pra gente aqui agora. Seguinte, Jesus disse: você não teria autoridade alguma sobre mim se essa não lhe fosse dada por de cima. Portanto, aquele que me entregou a você tem um pecado maior. Então, galera, Jesus está falando desse erro que acontece pontualmente. Tipo assim, o cara foi lá e entregou ele. Aí ele fala, aquele que me entregou você comete um pecado muito maior, certo? Essa palavra é armatia. Aí, galera, pera aí rapidinho. Se você é novo no nosso canal, seja bem-vindo. Nós te convidamos aí a assistir nossos vídeos aí todos. Tem um monte aí, eu tenho certeza que todos vão te abençoar. Então, só acompanhe aí, desliza a tela, vai ter um monte. E iniquidade, galera, tem um outro radical grego que se chama anomia. E o que significa anomia? É quebrar uma lei consecutivamente, ou seja, sempre ficar quebrando uma lei. E aí, quando a gente vai falar um nível de iniquidade, é quando você peca sem pudor, certo? Sem arrependimento. E vive também pecando o mesmo pecado sempre. Tipo assim, cara, eu vou aqui, vou pecar nisso aqui. Ah, Jesus já me perdoou, vou pecar. E fica pecando. E tipo assim, isso vai se repetindo várias vezes. Eu sou perdoado, vou continuar pecando porque eu já sou perdoado. Então tá tudo certo. Cara, isso é uma historinha calvinista aí, buscar outra calvinista que é um tiro na cabeça, não é nem no pé. Tipo assim, se Jesus já me perdoou, então beleza, eu não tenho que lutar contra o pecado. Eu vou pro céu mesmo, né? Eu já tá vou pro céu, certo. tô salvo, não vou perder a salvação. Mas a grande questão é a seguinte: será que você realmente foi salvo? Eu não sei, porque as práticas daquele que é salvo, que coloca em ação a sua salvação, não é uma vida de pecado, mas é uma vida de arrependimento. E galera, sobre iniquidade, Jesus disse que está escrito lá em Mateus 7, do versículo 21 ao versículo 23, nem todos que chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aquele que de fato fazem a vontade do meu Pai que está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome, não expulsamos demônios e em Teu nome não realizamos muitos milagres em Teu nome? Eu, porém, responderei, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. E aqui nessa outra tradução, Jesus está falando aqui lá no verso 23. Então, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Pronto, já traduziu iniquidade. Então, tipo assim, aqui na NVT, a palavra iniquidade já veio traduzida, que é a quebra da lei. E o contexto desse versículo aqui, galera, desses 3 versículos, é quando tá lá no dia do juízo, e aí, tipo assim, Jesus veio e tá vendo o que cada um fez, e os caras chegam lá, Jesus, em teu nome a gente expulsou demônios, em teu nome a gente curou enfermos, em teu nome a gente fez tantas coisas, só que lá no fundo ele fala, cara, vocês têm que se afastar de mim, afastem-se de mim todos vocês que praticam a iniquidade. Então, isso é um pecado, cara, que era feito sempre.
Às vezes esses caras estavam só buscando glória e eles tinham dons, dom de cura, dom de milagres, né? Os dons sobrenaturais de Deus, que os dons são irrevogáveis, segundo a palavra de Deus, eles utilizaram esses dons e pelo nome de Jesus os demônios têm que obedecer mesmo e a doença tem que sair. Porém, qual era a motivação do coração desses caras? O que eles estavam fazendo quando eles estavam sozinhos? Será que eles realmente estavam amando as pessoas, buscando glória para si mesmos? Então, tipo assim, galera, quando se trata a respeito da palavra iniquidade, é uma quebra da lei consecutivamente. Você fica sempre fazendo aquilo. Então, a gente precisa ter temor nos nossos corações. Nós precisamos começar a tratar a questão do pecado com mais seriedade e intencionalidade. Igual Hebreus 12:14 fala, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. A palavra de Deus também diz, se a sua mão te faz pecar, corta ela e joga fora. Se o seu braço te faz pecar, se os seus pés te fazem pecar, arranque e jogue fora. Galera, olha a seriedade com que Jesus trata o pecado. Então a gente não tem que tratar pecado com imparcialidade, a gente não tem que se render aos pecados que nos cercam, mas trabalhar no Espírito Santo de Deus as nossas vidas, com o poder dele em nós, para vivermos uma vida de santidade, uma vida firme, uma vida constante. E eu vou te falar, começa na mudança dos seus hábitos. Sabe, você precisa gerar o hábito de ler a Bíblia, você precisa gerar o hábito de ter orações diárias, momentos com Deus, jejuar, galera, e confessar pecado, é todo dia. Isso é necessário para que você tenha aí uma vida mais em paz quanto a isso e consiga lutar contra o pecado. E se está fazendo sentido para você, cara, seja um agente de transformação de Deus e vai deixando seu like para esse vídeo ser sugerido para mais pessoas no Instagram, para que essa mensagem alcance o coração deles. E galera, só para completar, para que não haja dúvida no nosso coração em relação a, mano, eu pequei, Deus me perdoou, mas aí fica aquela, cara, aqui João fala a seguinte coisa, na primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 9. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Logo, não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. Então, galera, a gente não consegue viver uma vida de pecado, nós que cremos em Cristo Jesus. Então a gente não consegue viver na iniquidade, como as pessoas que podem até confessar, podem falar que Jesus é o Cristo, mas cara, eles não reconheceram como seu Senhor e Salvador. Por isso que eles conseguem ter uma vida de iniquidade, uma vida de pecado. Só que uma coisa é diferente, uma coisa é você derrapar, você deslizar, você dar uma caidinha ali. Não quer dizer que essa caída não seja importante para Deus. Cara, vai te fazer distanciar de Deus, vai fazer o seu coração ficar duro, que você precisa se arrepender e voltar para Deus. Mas outra coisa, viver nesse pecado, viver na iniquidade. E nós que temos a vida de Deus, nós que temos o Espírito Santo, a gente não consegue. Então, cara, se você tem uma vida de iniquidade, uma vida de pecado, reveja quais são suas crenças, reveja sua fé e, mano, confessa logo que Jesus é o seu Senhor e Salvador, que aí sim você vai ter o Espírito Santo habitando em você e todas as vezes que você for pecar, cara, você pode ter certeza que o Espírito Santo vai convencer o seu pecado, você pode ter certeza que o Espírito Santo vai convencer o seu coração do seu pecado e você vai ter outra mentalidade, outros pensamentos na hora que você for pecar. E o engraçado é que você sempre vai ter um aprendizado quando isso acontecer, viu, galera? Porque uma coisa é esse escorregão e outra coisa é viver praticando. Então, nesse escorregão, com certeza absoluta, Deus estará te ensinando algo. Então, presta atenção, porque às vezes você está nessa condição, dessa escorregada de vez em quando, e é necessário confessar esse pecado para que ele seja curado, para que você tenha uma nova vida. E uma coisa, é igual o João falou aqui, todo aquele que é nascido de Deus não pode permanecer no pecado. Uma coisa é você saber quem Deus é, outra coisa é ser nascido dele, é ter nascido de novo para uma nova vida. Então olha como que está a sua vida hoje, cara. E se você não é esse cara, se você não sabe se nasceu de novo, vai lá, entra pro seu quarto, fecha a porta, peça a Deus, clame a Deus, se arrependa dos seus pecados e comece a ter essa nova vida em Cristo Jesus. Porque isso é o que a gente faz. Toda vez que a gente peca, a gente confessa, a gente busca, sabe, uma transformação, ajuda com os irmãos e nunca andamos sozinhos, porque no reino de Deus não existe cavaleiro solitário. Então é isso, galera, esse foi o nosso vídeo, muito obrigado por você ter nos assistido até agora. Ó, nós te convidamos aí a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, porque nós estamos lançando vídeos aqui toda terça e todos os sábados, porque quinta-feira nós temos as nossas lives às 9h25 e 27 no Instagram. Por aí. Comédia. Enfim.
Aproveita também, galera, e já compartilha esse vídeo com a galera, com seus amigos, para outras pessoas serem alcançadas por ele, terem as suas mentes transformadas. Você seja esse agente de Deus para espalhar o evangelho também. E segue as nossas redes sociais aparecendo aí, porque aí nós estamos invadindo elas todas para Deus abençoar muito, muito a sua vida, a vida dos seus amigos. Então segue lá a gente tem um monte de conteúdo para Deus abençoar muito a sua vida. E é isso aí, galera. Valeu. Falou.